apesar da oração longa. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado, glória a Deus. Gente, vocês certamente já notaram que a sensação da passagem do tempo é bastante relativa. A gente marca o tempo em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, mas a sensação do tempo passar rápido demais ou lento demais, então já é uma coisa relativa que vai depender de uma série de circunstâncias. Vocês concordam? Se eu perguntar para vocês, 2 minutos é muito tempo ou é pouco tempo? Depende. Se você estiver fazendo uma prova, ainda faltam 10 questões e você só tem mais 2 minutos. 2 minutos é muito pouco tempo, concorda? Agora, se você vai na sua academia e faz aquela posição terrível que os professores inventaram, chamado de prancha, sabe aquele negócio? Você fica com o cotovelo no chão, a ponta do pé no chão, e você fica ali parado, estático, igual uma estátua, até sabe Deus quando. Então, se você fica 30 segundos nessa posição, fazendo a tal da prancha, meus irmãos, isso parece uma eternidade. Parece que aquele tempo não acaba nunca. Toda a minha infância, a minha experiência de vida vem à minha mente quando eu estou fazendo aquela posição lá e o professor está do lado me olhando. Ou seja, eu não posso nem fingir, botar o joelho no chão, fingir que estou fazendo o esforço, porque o cara fica do lado olhando. Ele, aliás, veio visitar a gente no primeiro culto. Então, quando você faz a prancha, 30 segundos é muito. 2 minutos, irmãos, é uma eternidade que parece que não acaba. Então vejam, essa sensação do tempo passar rápido ou devagar é relativa. Quando você vai encarar uma situação difícil, chata, desgostosa, uma situação muito ruim, é natural que você tenha essa percepção de que o tempo está passando lento demais. Você gostaria de já ter resolvido aquilo, mas parece que a coisa adia, o tempo custa, a coisa não se resolve. Quando estamos com um nó na garganta, quando estamos tristes, amargurados, quando estamos vivendo uma fase especialmente difícil na nossa vida, parece que o tempo passa tão lentamente que às vezes a sensação é até que ele para. Quantos aqui já assistiram Dorama? Dorama. Quem já assistiu Dorama? Gente, só vocês. Quem aqui não tem nem ideia do que é Dorama? A maioria. Gente, eu entendo. Até pouco tempo atrás eu também não tinha nem ideia. Falar Dorama, eu não tinha nem ideia do que é isso. Mas aí Fátima me apresentou. Dorama é uma espécie de novelinha feita na Coreia do Sul. Então, assim, sabe umas novelas que passavam no Brasil há 40, 50 anos atrás? Coisa assim, só de um romancezinho, aquela coisa e tal, sem muita malícia, sem aquelas insinuações, etc. Então, Dorama é isso, é uma novelinha, são seriados que você encontra na Netflix, não sei se existe outro lugar. Existe, Natália, você que ama Dorama? Existe? Então tem outros lugares também, mas na Netflix tem um monte de Dorama lá, e então o que você vê é esse tipo de coisa. O tal do Dorama tem inúmeros capítulos em cada série. Por exemplo, recentemente eu e Fátima assistimos um que a minha impressão é que tinha pelo menos 254 capítulos em uma única temporada. E cada episódio daqueles era 1 hora, 1h10. E sabe qual é a principal característica? Gente, é que é tudo assim, sofrimento. É muita sofrência em todos os capítulos. Os coreanos do Sul choram o tempo todo.
Então é assim, é choradeira para todo lado, e aí eles filmam, os atores, claro, né, os personagens, chorando, eles chorando na praia, eles chorando dentro de casa, eles chorando no quarto, chorando em público, chorando em todos os lugares. A cena principal do episódio é sempre o ator chorando com detalhe na lágrima saindo do rosto. Então aquela lágrima é filmada, com luz por trás, luz pelo lado, luz pela frente, de toda maneira. Então o problema do dorama é esse, é que é uma série longa, com sofrimento em todos os capítulos, do primeiro ao último. Então, quando chega no último, ele ainda começa com todo mundo chorando, mas a partir de um momento, quando está chegando na metade do último episódio, então a coisa toda se resolve. A mocinha fica com o rapaz que ela amava, mas tinha aquele amor proibido. O rapaz fica com a mocinha que ele sempre desejou, mas nunca conseguiu encontrar. Os problemas da empresa se resolvem, os problemas financeiros acabam, e aí todo mundo vive feliz a partir daquele momento. Gente, quando eu assisto o tal do dorama com Fátima, quando termina a série, a vontade é a gente voltar para o primeiro capítulo e falar com eles: gente, aguentem firmes, vocês vão sofrer muito, mas lá no final tudo vai dar certo. Lá no final tudo vai se acertar, vai tudo acabar bem. Então, os períodos bons de nossas vidas, eles são fáceis de serem vividos. Agora, como enfrentar os períodos difíceis? Pior, ou melhor, como enfrentar os períodos difíceis sem nos desesperarmos, sem nos afligirmos? Ainda, como enfrentar os períodos difíceis, atravessar essas fases com confiança, paz e talvez até com alegria no coração? Dentro de instante, vamos ler um trecho do profeta Isaías, mas antes eu queria explicar o contexto para vocês. Num determinado momento, cerca de 1000 anos, só para ter uma ideia da ordem de grandeza do tempo, cerca de 1000 anos antes de Cristo, o reino de Israel se dividiu. Uma parte em cima, uma parte embaixo, parte norte, parte sul. Na parte norte, houve uma sucessão de reis maus, reis que não temiam a Deus, reis que praticavam todo tipo de abominação. Então, num certo momento, como a sucessão do norte era só de rei ruim, gente má, gente perversa, então, em pouco tempo, Deus levantou um império violento, cruel, o império da Síria, e ordenou que esse império viesse e levasse cativo e escravizado esse povo do norte. A coisa foi tão séria que esse povo, depois de disperso, levado para o cativeiro, nunca mais voltou à sua terra. Estamos falando de cerca de 700 ou 800 anos antes de Cristo. Esse povo só voltou para Canaã em 1947 agora, quando a ONU determinou que aquela região pertencia de fato ao povo de Israel. E o povo do sul, o que aconteceu? Na parte sul, houve uma alternância de reis maus com alguns reis bons. E em função da bondade desses reis, reis tementes a Deus, Deus então abençoou esse povo e esse cativeiro demorou para que viesse a acontecer. Ele acabou acontecendo, mas o tempo do reino do sul se prolongou ainda na terra. O norte foi levado pelo Império Assírio, o sul viria a ser levado pela Babilônia, que tinha uma outra forma de dominação completamente diferente do Império Assírio. É aí que Deus chama o profeta Isaías. Se dá aquele texto bem conhecido da gente, Isaías, capítulo 6, em que Deus chama Isaías e diz para ele: Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta responde: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, vejam só, esse momento é um momento crítico da história de todo Israel.
considerando norte e sul. É crítico porque a missão que Isaías havia recebido era uma missão especialmente difícil. Qual foi a missão que Deus lhe deu? O povo do norte havia sido levado cativo. E esse povo, saindo, subjugado da terra, resmungava, murmurava e falava mal do seu Deus. Dizia: o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou sozinhos, o Senhor nos abandonou à mercê dos nossos inimigos. E Isaías recebeu a missão de dizer: não, isso não é verdade. Desde que nós caminhávamos pelo deserto, o Senhor, Ele nos advertiu, o Senhor nos alertou: estou tirando aquele povo de lá para colocar vocês. Tomem cuidado para, estando lá e prosperando, o coração de vocês não se esqueça do Senhor que deu aquela terra para vocês. Não abandonem o Senhor, adorando outros ídolos, indo atrás de outros deuses, porque se vocês vierem agir assim, ou quando vocês vierem agir assim, então da mesma forma que eu tirei aquelas pessoas de lá, aqueles povos de lá para colocar vocês, eu tirarei vocês e entregarei aquele lugar a outros povos. Então essa era a missão de Isaías. Você imagina? Aquelas pessoas sofrendo horrivelmente, aquelas pessoas sendo oprimidas, escravizadas, indo para o exílio. E o profeta Isaías tem que dizer a eles: não foi Deus o responsável por isso, vocês é que se esqueceram do Senhor. E nesse intervalo, nesse momento, o sul ainda não havia sido levado, ainda estava lá. E também veio sobre Isaías essa responsabilidade. Isaías, você agora vai falar para o povo do sul que a mesma coisa vai acontecer com eles. E Isaías então vai e diz: da mesma forma que o norte foi levado, agora se abrevia o tempo em que vocês também o serão. Vocês serão desterrados, vocês irão para o exílio. Mas tem uma questão: durante todo esse tempo, o Senhor estará com vocês. Vocês serão desterrados, mas o Senhor vai acompanhar vocês. Vocês serão escravizados, levados para o exílio, mas o Senhor estará lá com vocês. O Senhor estará aguardando pelo arrependimento de vocês. No momento em que vocês se lembrarem do Senhor e se voltarem para Ele com súplicas e orações, então o Senhor se lembrará de vocês, se voltará a vocês, libertará vocês e trará vocês de volta para a terra que Ele deu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Esse é o contexto do versículo que nós leremos. Versículo Isaías 64, versículo 4. Vou ler o texto agora. Ele adverte: vocês irão para o exílio, mas o Senhor guardará vocês durante todo esse tempo. Quando vocês se voltarem para o Senhor, Ele se voltará para vocês e fará coisas tremendas. E assim diz Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, essa era a mensagem para o sul. Ele sabia: vão vir tempos difíceis, tempos penosos, tempos horrorosos, mas o Senhor estará cuidando de vocês durante todo o tempo. O Senhor estará atento a vocês durante todo o tempo. O Senhor estará atento a tudo. Seu povo, mesmo no cativeiro, estaria sob sua proteção. Então, eles deveriam esperar no Senhor. E aqueles que agissem assim receberiam bênçãos a seu tempo, indizíveis, bênçãos inimagináveis. Deus iria agir
de forma surpreendente para abençoar o seu povo. Gente querida, essa é a mensagem de Deus para nós nesse dia. Eu não sei se você está passando por algum período especialmente difícil. Eu acho que, na verdade, seria muito difícil que alguém aqui não estivesse passando por um período difícil. A verdade é que está complicado para todo mundo. Todo mundo tem algum problema. Eu tenho alergia, desculpa, assim, não é vício não, tá, gente? É só alergia mesmo. Todo mundo tem algum tipo de problema, ou problema de saúde, ou problema financeiro, ou problema de relacionamento. Todo mundo tem alguma questão, ou de si próprio, ou de alguém da família, ou de uma pessoa querida, próxima a nós, que faz com que a gente fique com o coração apertado. Então, seria até uma retórica desnecessária eu perguntar: será que você está passando por um período difícil? Porque dificilmente alguém entre nós não está passando por um período difícil. Mas a palavra de Deus para nós, essa noite, é essa: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem olhos viu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espere no Senhor, Ele agirá. Espere no Senhor, Ele virá em seu socorro. A verdade, gente, é que nós detestamos esperar, não é verdade? Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de ficar à disposição aguardando uma solução. A Amazon se tornou a empresa gigantesca de tanto sucesso e chegou aonde chegou por uma questão simples. A Amazon conseguiu eliminar aquela expectativa negativa, ruim, de uma espera prolongada, em que você nunca sabe quando você vai receber sua encomenda, você nunca sabe se ela vai chegar, quando ela vai chegar. Essa sensação de uma espera desagradável, desconfortável, chata, a Amazon conseguiu eliminar. Então ela te diz: olha, você vai comprar tal coisa, no dia tal vai chegar na sua casa. No Brasil eles até antecipam esse tempo. E muitas vezes você ainda recebe uma mensagem naquele dia dizendo: a encomenda já saiu e está indo para a sua casa. Pode ir para o portão lá esperar, que dentro de alguns instantes estará lá. Quando ela eliminou essa espera desagradável, ela virou uma companhia de referência a nível mundial. Mas na vida existirão diversas situações em que nós teremos que esperar. Não haverá atalhos, não haverá soluções secundárias ou alternativas, mas nós vamos passar por situações em que nós vamos precisar esperar. Ou porque as portas estão fechadas, ou porque não vemos saída, ou teremos que esperar para não piorarmos as coisas, ou mesmo teremos que esperar para não sairmos do caminho, não sairmos da vontade de Deus. Então nós precisamos aprender, não somente a esperar, mas a esperar no Senhor. Veja, talvez você esteja esperando algo há 2 dias, acho que passou muito tempo, uma semana, já estou uma semana esperando, tal coisa não acontece ou tal coisa não chega, faz 1 mês que eu estou esperando, mas é muito tempo para esperar alguma coisa nos dias atuais. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê que Noé esperou 120 anos pelo dilúvio, e durante todo esse tempo ele estava trabalhando na arca, que seria o objeto usado por Deus para salvar sua família. Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel, a mulher a quem ele amava. O povo de Israel esperou 40 anos para que a promessa de Deus de lhe dar uma terra prometida fosse estabelecida, fosse cumprida. Davi, num certo momento,
ele foi ungido pelo profeta Samuel como rei em Israel. Depois que Davi foi ungido como rei em Israel, ele esperou 18 anos até que ele de fato, efetivamente, viesse a se sentar no trono sobre aquela nação. Ele até teve oportunidade de reduzir esse tempo, de ajudar Deus. Ele teve com a mão de Saul, o rei, ele teve com a vida de Saul em suas mãos. Ele podia ter abreviado o tempo, mas ele se recusou a fazer isso. E no tempo certo, Deus estabeleceu o reinado de Davi. Deus cumpriu com a sua palavra. Todas as coisas se estabeleceram como o Senhor havia determinado. Foram 18 anos depois de ungido, até que efetivamente a situação se estabelecesse na sua vida. Essas pessoas, elas esperaram no Senhor. E qual foi a consequência dessas pessoas terem esperado, terem aguardado, não terem se precipitado ou buscado atalhos? A consequência foi que, a seu tempo, todas elas foram poderosamente abençoadas. Por outro lado, enquanto estava no deserto, o povo de Israel viu Moisés subir ao Monte Sinai, mas achou que 40 dias para Moisés estar lá no topo, falando com Deus, ouvindo a sua lei, recebendo as instruções, recebendo a ordem, a direção, 40 dias esperando, era tempo demais. Então, algumas pessoas decidiram, vamos resolver o problema, buscar uma alternativa, vamos fazer um bezerro de ouro, e a gente vai dizer que foi esse bezerro de ouro que tirou a gente do Egito. A partir de agora, deixa o Senhor para lá, nós vamos adorar o bezerro de ouro que vamos fazer com as nossas próprias mãos. E qual foi a consequência disso? De imediato, pelo menos 3.000 pessoas morreram. O povo achou que 40 dias para Moisés, lá na presença de Deus, era muito tempo para esperar. A consequência foi a morte de milhares do povo de Israel. Uma outra situação, eu não sei se você tem possibilidade de estar com uma Bíblia à mão. Se você tiver, abra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo 8. Essa história também é muito impactante para o nosso coração. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. O que acontece aqui? Saul é rei em Israel. Samuel é o profeta. Deus fala através de Samuel. Samuel que havia ungido e instituído Saul como rei a pedido do povo. Então agora Samuel, o profeta, dá instruções ao rei Saul. E ele diz assim: vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Ok? Você está lendo o texto pela primeira vez. Vamos supor que você esteja lendo esse texto pela primeira vez na sua vida. Você ficou com alguma dúvida do que era para Saul fazer? Tem dúvida a respeito do que era para Saul, do que Saul tinha a fazer? Veja bem, ele diz: vá para Gilgal, espere 7 dias, até que eu venha estar com você. E quando eu chegar, direi a você o que você deve fazer. Você tem alguma dúvida da orientação que o profeta deu ao rei? Não há dúvida alguma, ok? Muito fácil de entender, ninguém tem dúvida do que Deus está falando aqui. Ele deveria esperar por Samuel 7 dias, até que o profeta chegue e lhe dê novas instruções. Mas o que ele fez? Então, nós vamos para 1 Samuel, alguns capítulos à frente, capítulo 13. Inclusive, gente, desculpa que saiu errado. Não acertaram, obrigado. Eu tinha posto errado no primeiro culto, mas acertaram ali, obrigado quem acertou. 1 Samuel 13, a partir do verso 8, o texto diz assim:
Saul esperou 7 dias, direitinho, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Só o sacerdote poderia fazer isso, ou o profeta. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Viram, irmãos? Cara, espera 7 dias. Cara, ele se precipitou e ofereceu o holocausto. Acabou de oferecer, chega o profeta. Versículo 11, Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimais, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Vocês viram que coisa abominável? Holocausto era prestação de culto a Deus. Holocausto era uma oferta para agradar o coração de Deus, para alegrar o coração de Deus. Saul ofereceu holocaustos, mas de que maneira? Forçado pelas circunstâncias. O culto de Saul não foi um culto genuíno, não foi um culto que viesse do seu coração, da sua alma, gratidão a Deus. Não, o culto de Saul foi forçado pelas circunstâncias. E prosseguindo no versículo 13, então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Ele ofereceu o holocausto, ele acabou de oferecer, o profeta chegou, e aqui Samuel lhe fala claramente: cara, por que você não obedeceu a Deus? Qual era a ordem de Deus? Observem só, a ordem de Deus não era difícil de ser cumprida. A ordem de Deus não trazia nenhuma desumanidade, não havia nenhuma crueldade, não era nenhum sacrifício penoso para Saul. A ordem de Deus era muito simples: vá até lá e espere por 7 dias. A ordem era simples: espere, aguarde, o profeta vai chegar e vai dizer o que fazer, ele vai falar o próximo passo. Mas Saul não fez assim. Irmãos, por que ele não esperou um pouquinho mais? Samuel já estava chegando, era só mais um pouco, mas por não ter esperado, ele perdeu definitivamente o reino. Tivesse ele esperado um tantinho a mais, tivesse ele sido obediente, e o profeta Samuel falou, Deus haveria estabelecido o seu reino para sempre. Significa, sua descendência continuaria reinando. Eu abençoaria os seus descendentes, como eu abençoei os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora a sua linhagem seria especialmente abençoada, mas porque você não obedeceu, não esperou, não aguardou, você foi cortado. Nada disso mais vai se aplicar à sua vida. Meus irmãos, dito isso, vamos a algumas lições e algumas considerações. Em primeiro lugar, esperar no Senhor não significa ficar resignado, apático ou procrastinar.
esperar no Senhor não significa ficar resignado, apático ou procrastinar. Talvez, se você colocar uma pessoa sentada, uma pessoa resignada, sentada aqui do lado, uma pessoa apática, do lado dela, uma procrastinadora, e do lado dela, uma pessoa que espera no Senhor, talvez externamente você não conseguisse observar nenhuma diferença no comportamento delas. O comportamento seria igual, as 4 estariam sentadas aqui. Mas o posicionamento do coração e da alma seria completamente diferente. Uma pessoa resignada, esse sentimento de resignação, essa postura de apatia, essa postura de procrastinação, elas trazem em si uma conotação completamente negativa. Por outro lado, esperar no Senhor traz em si uma conotação altamente positiva, de alguém que confia plenamente no seu Deus, de alguém que não tem dúvida de que o seu Deus é todo-poderoso, é um Deus bom e é um Deus absolutamente fiel. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver, isso toda hora passa no timeline das minhas mídias sociais. Deve ser o algoritmo que consegue ler a nossa alma e ele começa a mandar coisas que parece que são do seu interesse ali. Mas eu vi já vi algumas vezes um experimento social. Aí no intervalo alguém veio me falar que esse experimento ele é muito mais profundo do que eu apenas comentei aqui, mas eu só quero abordar uma parte dele. O experimento social é o seguinte: uma mãe fala com seu filhinho, olha, eu vou te dar um chocolate, ou um cookie, ou algo assim. Eu vou te dar, a mamãe vai ali dentro, se você esperar a mamãe voltar sem comer o que a mamãe está te dando, quando a mamãe voltar, a mamãe vai te dar uma outra coisa igual. Então vou deixar esse chocolate aqui, eu vou até ali e volto. Se você não comer, mas esperar a mamãe voltar, a mamãe vai te dar um outro chocolate. Você entendeu? Entendi. A mãe sai, ele come chocolate. Gente, do experimento que eu vi, nenhuma criança esperou. Depois eu soube, como eu disse no intervalo, que essa experiência foi muito mais ampla e as crianças que de alguma forma esperavam, elas, com o passar do tempo, se tornaram muito mais bem-sucedidas em todas as áreas da vida, no cuidado com a saúde, profissionalmente, nos seus relacionamentos, porque ela aprendeu a lidar com essa questão da recompensa postergada. Mas eu não quero entrar nesse nível, eu só estou citando essa questão para dizer o seguinte: essas crianças, elas tinham uma palavra da sua mãe, elas seriam recompensadas pela espera. Vocês estão entendendo? Esperar para essas crianças não seria perda de tempo. Elas iriam ganhar o chocolate em dobro. Elas não estavam esperando em vão. Havia uma promessa embutida. Espera que a mamãe vai ali, quando voltar você ganha o dobro. Mesmo assim, nenhuma esperou. Gente, esperar no Senhor significa colocarmos nossa confiança, nossa esperança, nossa segurança na promessa de Deus, de que se esperarmos nele, ele virá ao nosso socorro. Esperar no Senhor significa depender de Deus, confiar no seu tempo e na sua providência, significa descansar na certeza de que Deus é bom e Deus é fiel. Significa ainda nos colocarmos sob o cuidado de Deus, sabendo que Ele está agindo, mesmo quando não vemos. Em segundo lugar, Deus não tem apenas o caminho certo e a porta correta,
mas também o tempo exato, o tempo perfeito para todas as coisas. Deus não tem apenas o caminho certo, Ele não tem apenas a porta certa, mas Ele tem o tempo exato, perfeito, em que essa porta vai abrir, em que os obstáculos vão sair. Ele tem um momento certo para o livramento, para a sua intervenção, para o seu socorro, sua cura, sua libertação, a sua bênção para as nossas vidas. Essa semana, há 2 dias atrás, se não me falha a memória, acho que foi na sexta-feira, o Brasil assistiu atônito às imagens do avião despencando de uma altitude enorme. E todas as 62 pessoas a bordo morreram quando o avião caiu ali na cidade de Vinhedo. E eu assisti ao relato de pelo menos 2 pessoas que se atrasaram para o voo e por isso não conseguiram entrar no avião. E, como eu disse, pelo menos 2 delas foram impedidas pelo funcionário pelo fato de terem se atrasado. Ouvi a entrevista deles, ouvi o relato deles. Então, o relato deles é muito parecido, praticamente igual. E aí, o que eles disseram foi o seguinte: num primeiro momento, eles ficaram profundamente irritados pelo fato de terem chegado e o funcionário não ter permitido que eles pulassem um portão, pulassem um muro, grade, sei lá, e corressem para ainda pegar o voo. Num primeiro momento, eles atribuíram isso à má vontade do funcionário ali. Eles ficaram muito irritados e muito aborrecidos. Eu me lembro que uma vez eu e Fátima perdemos uma conexão de voo e o próximo voo só no dia seguinte, 24 horas depois de termos perdido aquela conexão ali, que nem foi culpa nossa, foi culpa da companhia. Gente, foi muito cansativo, muito exaustivo, muito desgastante para nós. Então, é irritante quando você se atrasa e perde um voo. É desgastante quando você tem um problema assim. Mas quando eles descobriram, quando eles souberam do acidente, então eles entenderam. O tempo de Deus para eles era incomparavelmente melhor do que o que eles poderiam supor. Você percebe? Deus os livrou contra a sua própria vontade. Quando Deus diz, esperem, aguardem, Deus não faz isso por mal, Ele faz isso por bem, Ele faz isso porque nos ama, Ele está nos livrando muitas vezes de nós mesmos. Você pode achar que a solução, o livramento, o socorro de Deus estão demorados de acordo com os seus parâmetros, agravado pela sua ansiedade. Mas você não tenha dúvida, no momento que Deus fala, haja, gente, tudo vai se desenrolar, tudo se resolve em instantes. Não foi assim que Deus criou todo o universo a partir do nada? Tenha certeza, se as coisas não vão bem em sua vida, é porque Deus ainda não acabou a obra que Ele está realizando em você. Não se precipite como Saul, não tente arrumar um atalho como o bezerro de ouro no deserto, mas espere no Senhor. Ele não apenas tem um plano magnífico para a sua vida, mas Ele também tem o tempo perfeito para que tudo se estabeleça como Ele planejou para você. E terceiro lugar, nossa esperança é viva e bem real. Nossa esperança é viva e bem real. Uma das músicas que marcaram essas Olimpíadas da lacração foi um clássico, o Imagine, de John Lennon. Pô, essa música, eu era garotinho, essa música já tocava. A melodia dela é bonita demais. Pelo menos 2 ocasiões eu ouvi essa música.
Uma foi na cerimônia de abertura, tocou num determinado momento lá, Imagine, John Lennon, e no momento da disputa lá da medalha de ouro, da dupla brasileira do vôlei de praia feminino, a dupla brasileira contra a dupla do Canadá, num certo momento, as jogadoras se estranharam, começaram a discutir, ficou um ambiente tenso, horrível, até um juiz teve que intervir ali. Aí o DJ, sensível à situação, botou no ginásio para tocar a música Imagine. Para quem não conhece a música ela é assim, olha, imagine um mundo, vou simplificar e depois eu vou abordar outra parte da música, mas a essência da música é: imagine um mundo onde não haja problemas, onde todos nós somos unidos, onde haja paz e harmonia. Aí começou a tocar essa música no ginásio, as próprias jogadoras riram lá uma para outra e o jogo voltou. Então, em 2 ocasiões a música tocou. Gente, a melodia dessa música é uma das melodias mais bonitas de música que eu conheço, pelo menos para o meu gosto pessoal. A melodia de fato é muito bonita, mas a proposta da letra do autor, do John Lennon, é completamente irreal. A própria canção, ela já começa dizendo isso: imagine, ou seja, a questão já poderia terminar por aí. Não é uma coisa irreal, não é uma coisa real, é uma coisa que precisa ser imaginada. O próprio John Lennon reconhece, sua proposta, ela não é real, ela é para ser fruto apenas da imaginação. Então a letra da música diz: imagine que não há céu, imagine que não há nenhum inferno, imagine que não há nenhuma religião. Isso está na letra da música lá no original, tá bom, gente? Eu não estou citando nenhum exemplo ou uma alegoria, isso está lá. Ora, céu e inferno são realidades que independem da nossa vontade, independem das nossas crenças ou dos nossos desejos. Creiam ou não, tenham vontade ou não, desejem ou não, o céu é uma realidade e o inferno faz parte desse contexto. Eles simplesmente existem e ponto final. Os conceitos do autor, os seus valores, o levam a considerar que o mundo poderia ser bem melhor se não houvesse um Deus todo-poderoso. Ele acredita, John Lennon, pela letra da música, ele mostra isso. Ele acredita que a vida sem Deus poderia ser muito melhor. Bastaria a humanidade querer, a humanidade decidir, e todos nós iríamos passar a viver em paz e harmonia, todo mundo de mãos dadas. Ora, nada mais irreal e distorcido do que essa visão imaginária. C.S. Lewis, ele diz: Deus não pode nos dar paz e felicidade separados dele, porque isso não existe. Ninguém jamais alcançará felicidade, ninguém jamais vai conseguir alcançar um estado efetivo de paz interior sem Deus, porque isso não existe. Agostinho, tu nos criaste para ti e nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. Nossos corações, nossas almas nunca irão se aquietar, a não ser que elas encontrem descanso, repouso e se aquietem no Senhor. E ainda, nas palavras de Victor Hugo, todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano, dentro de si, tem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio, ou Deus preenche, ou nada mais o fará. Os poetas, como John Lennon, conseguem enfeitar e esconder a angústia de vivermos em um mundo decaído. Mas, para nós cristãos, há uma esperança viva e bem real.
O apóstolo Paulo reescreve o texto de Isaías que nós estamos comentando aqui, e ele diz, 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entendem? Não precisa imaginar, não precisa se iludir. Existe uma realidade magnífica proposta a nós, apresentada a nós e que está à nossa disposição. É real, é verdadeiro, é concreto. Essa esperança é viva, porque procede de um Deus fiel, que até hoje cumpriu todas as suas palavras, nenhuma sequer caiu por terra. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não precisamos fantasiar situações irreais, não precisamos anestesiar de uma maneira ilusória a dor em nossas almas, porque a realidade que nos espera é muito maior, é incomparável, vai muito além do Imagine do John Lennon. Essa é a pura verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, essa é a nossa esperança. É uma esperança viva, é uma esperança real, está à nossa disposição. É só você estender a mão e pegar, é sua. Deus fez para você, Deus fez para nós. Então, para acabar, como nós poderíamos aplicar essa mensagem? Irmãos, uma aplicação muito simples para a gente gravar no coração e não esquecer. Aprenda a esperar no Senhor. Só isso. Aprenda a esperar no Senhor. Isso basta. Não importa o que você está passando nesse momento, espere no Senhor. Não importa as lutas que virão, Deus avisa, virão lutas. Os tempos vão se tornar a cada dia mais difíceis. Acabamos de ver isso na Olimpíada. A vida para os cristãos, cada dia que passa, que a volta de Jesus se aproxima, ela vai se tornar mais complicada, mais complexa. Haverá mais resistência, mais perseguição, mais preconceito. Isso não importa. Espere no Senhor. Tão somente espere no Senhor. Não se precipite. Não busque atalhos. Não queira ajudar a Deus. Tão somente espere no Senhor e veja Ele agir em seu favor. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, que promessa maravilhosa o Senhor dá ao seu povo. O Senhor agirá em benefício daqueles que esperam em Ti. O Senhor virá em socorro daqueles que confiam em Ti. Coisa maravilhosa, sabermos que o Senhor não tem apenas o caminho certo, a porta correta, mas também o tempo perfeito para todas as coisas. Que todas as coisas, sejam aquelas que gostamos, ou até mesmo aquelas que detestamos, cooperam para o bem daqueles que Te amam. Bendito seja o nome do Senhor. Então, dá-nos um coração sábio para esperarmos no Senhor. Livra-nos de querermos acelerar o Seu tempo, de nos precipitarmos, de buscarmos atalhos. Que o Seu plano, no tempo determinado, se estabeleça em nossas vidas. E que saibamos esperar com confiança e paz em nossos corações, pelo tempo exato, perfeito, maravilhoso do Senhor. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém.